Vamos lá então para a pesquisa do IPEC, que coloca Lula na liderança com 48% e Bolsonaro na segunda colocação com 31%. Pode rodar aí, diretor, pode colocar no ar, por favor. Pesquisa Globo IPEC sobre a disputa presidencial divulgada mostra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente com 48% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 31%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 6% e Simone Tebet, do MDB, com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo, aparecem empatados com 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Leonardo Péricles, do UP, Padre Kelmo, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Emael, do DC, não pontuaram. Votos em brancos e nulos representam 4% dos entrevistados. A proporção do que não souberam ou não quiseram responder também é de 4%. O levantamento ouviu 3.008 pessoas presencialmente entre domingo e segunda-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A nossa equipe de reportagem foi às ruas conversar com o eleitor para saber em quem eles irão votar para presidente da República. Sim, no Lula, com certeza ele vai ganhar, meu bem. Bolsonaro no primeiro. No Lula. Bolsonaro. Muito bem, é isso aí. Parabéns ao nosso jornalismo, bem democrático. Ô, Ramon, eu tô com o tanque do meu carro na reserva, não deu tempo de eu abastecer hoje. Você acha que foi um bom negócio eu ter esquecido de ir no posto para abastecer? Seu comentário aí sobre essa pesquisa. Aposto que as pesquisas, nos últimos 2 meses, o Lula subiu, o combustível caiu. Mas normalmente é o Datafolha da quinta-feira que mexe com os nervos, se bem que a eleição já é agora no domingo, né? É bom aproveitar, porque depois pode subir. Então, falando, e o Juninho providencia uma água com açúcar para o Ricardo, porque quando fala de pesquisa ele perde o controle aqui. O Ciro não deve ter gostado de ver essa matéria feita aí, né? Porque no final ele pergunta: vota em quem? É só Lula e Bolsonaro, não existem os outros. Acho que a reportagem ela mostra um pouco a tendência, né, do que está colocado, que é uma polarização. Eu sempre disse que pesquisa não me alegra nem me entristece. Pesquisa é um retrato de momento, né, que aponta uma tendência. Né? Há uma tendência hoje de a eleição ser resolvida no dia 2 de outubro, primeiro turno, mas a tendência e a concretização aí tem um espaço, né? E quem vai fechar esse espaço é o eleitor. Vamos aguardar o dia 2, está tão próximo, né? Está tão próximo. E o Zezinho, que não está aqui, o Zezinho acabou perdendo a aposta feita com o Buiú, né? O Zezinho apostou que na reta final das eleições, os institutos, na última semana, ele disse que os institutos iam aproximar Lula e Bolsonaro para dar na margem de erro, para ninguém errar. Mas, na verdade, o que está acontecendo nas últimas pesquisas é que, como se diz no jargão da pesquisa, né, que o jacaré está abrindo a boca, quando a linha de um sobe, a linha do outro desce, o jacaré está abrindo a boca. O que está se vendo agora é que o jacaré, de fato, está abrindo a boca, e a tendência dos últimos institutos, o Quaest, agora o IPEC, o Datafolha logo aí, informando que, na verdade, a diferença, ao invés de se aproximar, como era que o Zezinho dizia, ela está cada vez mais se afastando. E aí o Ciro reclamando muito disso, porque votos estão migrando tanto da candidatura dele quanto da candidatura da Tebet. A gente fala assim, mas não tem essa história de migrar. É o eleitor que está refletindo, né, e tomando a sua decisão para o futuro do Brasil. É basicamente isso. E nós temos aí no próximo domingo uma boa sorte. Vamos aguardar. Ricardo Frota, eu já sei mais ou menos o caminho que você vai seguir, mas vamos lá. Mais uma pesquisa que tem que ter um pé atrás, né? Eu fico até exaustivo o meu discurso, né, quando a gente fala de pesquisa, porque eu estou aqui discutindo um assunto do qual eu não acredito, eu não confio. O nível de confiabilidade desses institutos, para mim, é mínimo, não merece credibilidade nenhuma. E, para isso, eu não estou falando de forma leviana, a gente tem precedentes, tem um histórico aí desses institutos, que, inclusive, esse IPEC só mudou de nome, né, mas continua a mesma credibilidade de sempre, ou seja, 0. Então, é difícil discutir e falar de um assunto do qual você não acredita. Eu acho que, aliás, isso é um desserviço para a população, porque quando um instituto desse coloca de forma demasiada números astronômicos que não condizem com a realidade,
ele acaba influenciando. E isso, eu volto a dizer a matéria anterior, é motivo da insatisfação do Ciro Gomes, que o eleitor, nesse momento, deve ficar convicto das pessoas que ele quer votar. Então, se quer votar na Simone Tebet, no Ciro Gomes, não caia nesse discurso do voto útil, que o Lula precisa ganhar no primeiro turno. Eu não sei por que ele teme tanto, e já que ele anda falando para todo mundo aí que vai ganhar em primeiro turno, então não sei por que ele está apelando para esse voto útil. Então não confio, né? Tem outros institutos aí que se aproximam mais da realidade, do que a gente vê na rua, do que a gente vê nos estados, nos municípios. Então a gente não consegue ver, eu não sei de onde está esse público do Lula, que a gente não vê nas ruas. Ele faz um comício muito limitado, com poucas pessoas, diferentemente do atual presidente, que consegue reunir multidões. Mas então, você viu que na nossa enquete aí do nosso departamento de jornalismo deu 50%, né? Não, aqui foi a estratégia de colocar metade, porque a TV ela é isenta, e aqui a Rema está de parabéns por isso. Colocaram metade posicionando com Lula e metade Bolsonaro, para mostrar a imparcialidade. Então, mais uma vez, parabéns. E eu acho que é isso. O melhor resultado vai ser no dia 2 de outubro. Aí sim a gente vai ter a certeza de se essas pesquisas foram tendenciosas ou se retratam a realidade. Nosso ilustre Amirlando, e essa pesquisa aí? Eu quero, em primeiro lugar, ainda voltar só ao tema do Ciro. O Ciro é um homem preparado, indiscutivelmente. Sem sombra de dúvidas. É um sábio, indiscutivelmente. É talvez alguém que realmente esteja acima da média dos candidatos, indiscutivelmente. Só que o gosto do povo não é exclusivamente por essa visão pinacular. O Ciro é uma agulha gótica dessas igrejas góticas que se dirige ao infinito. É ele e o infinito. Não tem mais ninguém intermediando. Bom, o senhor me permite fazer uma pergunta? Acho que o senhor aqui talvez seja o que tem mais experiência na política, já esteve exercendo cargos legislativos e como ministro também. Eu também concordo com o senhor quando o senhor define que ele é um sábio. Tem o mesmo posicionamento. Mas, por outro lado, ele não consegue passar essa sapiência para o eleitorado. A que o senhor atribui isso? Não, é aí que está um problema. Eu acho que o poder político ele tem uma coisa que se chama enigmática, carisma. Falta-lhe carisma. Falta equilíbrio para conquistar os mansos de coração. Falta nele essa visão mais humanista, assim. Quer dizer, não dá para se colocar ele no infinito. Aqui não é um governo de deuses e nem de semideuses. É um governo de gente, de povo para o povo. Então, quer dizer, ele se coloca muito distante da população. Ele se coloca assim acima de tudo. Como eu disse, uma agulha gótica. Essas igrejas que têm essa ponta voltada para o infinito e acima dela só o céu. Então, quer dizer, essa é uma questão. Por exemplo, na República de Platão, ele fala no rei filósofo. Ninguém está atrás de rei filósofo. Ninguém está atrás de presidente que tem assim, ou seja, uma enciclopédia. O que o presidente tem que ser alguém que se identifica com o povo. É isso que falta no Ciro, essa humildade. Mas, senador, parece que o Ciro também ele nunca está satisfeito, né? Ele nunca está. Eu vou lhe dar um exemplo. Foi prefeito de Fortaleza, não terminou o mandato. Saiu para concorrer. Para governo. Aí foi governador, saiu também, não terminou o mandato. Fica. Essa já é uma. Mas ele está muito distanciado do povo. Ele tinha que se aproximar. Maquiavel disse o seguinte: que para conhecer os montes é preciso descer aos vales. Exatamente. Então a gente tem que descer aos vales. Aos vales é o povo, é no meio do povo, no meio da população. É exatamente uma identidade com quem você representa, para saber quais são as aspirações das pessoas. Que se você tem assim um plano imaginário de dizer a solução, né, a bula para todas as questões, você está impondo. Democracia é diferente.
O discurso é o diálogo, não é um monólogo das alturas. É isso que falta nos descer a terra aos vales. Então, eu só entrei nesse assunto porque eu acho que essa é a análise que eu faço. E para dizer as pesquisas, como já foi dito aqui pelo Juiz, por todos os que me antecederam, ela é um retrato. Agora, a pesquisa só tem um defeito, quando é contrária à aspiração de quem a analisa. No caso, o Frota não aceita porque ela lhe é adversa ao candidato que ele se identifica. Respeito, mas quer dizer, o que a gente não pode é afrontar a realidade, os fatos, dar um tapa nos fatos como se eles não existissem. Não, estão aí. Agora, claro, não é o resultado final. O resultado final é a apuração, eu já falei e repito. Então, as pesquisas, essa tendência, hoje, o que se verifica é uma estabilidade e um crescimento progressivo do Lula. E uma estabilidade, agora chegou no patamar, no limite do Bolsonaro. O Bolsonaro não está crescendo. Às vezes perde um ponto, às vezes ele ganha um, perde o outro, e fica na mesma linha. Quer dizer, ele fica numa certa estabilidade mesmo eleitoral. E eu acho que isso, o que a gente sente, pelo que o Brasil está vivendo, essa é a realidade. O que você quer com os desempregados, os famintos? O que você quer com a pobreza, a falta de perspectiva do amanhã? Porque vou concluir, meu caro mediador, eu acho o seguinte, que o que a gente quer dizer, que o povo está querendo mudança, quer viver bem. A gente está em sociedade para viver bem, não é para sofrer, não é para ter fome, não é para faltar a assistência médica, hospitalar, a educação, a segurança, etc. Enfim, todos os serviços fundamentais que dão equilíbrio e bem-estar à sociedade. Alexandre Porto, seu comentário. Olha, eu vou plagiar um pouquinho, me permita, senador, uma frase sua, que o povo quer ver bem, que a pesquisa é um retrato do momento. Mas o retrato do momento, senador, é o que a gente está vendo nas mobilizações que tem. Quanto o Bolsonaro consegue mobilizar e quanto o Lula. Por isso que eu não acredito em pesquisa. Aliás, se pesquisa tivesse efeito prático, hoje o presidente da República seria um poste, não seria o Bolsonaro. Respeito, sim, claro, mas não acredito, porque o que a gente vê nas ruas e nas mobilizações é bem distante daquilo que a pesquisa revela. Se nós pegarmos aqui, embora não tenha caráter científico, a entrevista que foi feita pelo Brant, repórter aqui da Rema TV, ficou 50-50, o que é diferente de 48-31. Mas eu acho que é mais importante a pesquisa, porque o voto, cada um tem o seu. Eu tenho o meu, os colegas de bancada, cada um tem o seu, mas que a gente vá no dia 2 votar com paz, sem violência, valorizando seu candidato, mas sem ofender quem pensa e quem vai votar de forma contrária, para que possamos irmos e voltar para nossas casas com saúde e com segurança, sem violência, sem agressão física. Vamos ter esse cuidado. Isso é o mais importante. E aí, tendo a transparência, tendo a seriedade, por volta de 21 a 22 horas, nosso horário aqui, eu acredito que já tenhamos o resultado das eleições no âmbito nacional, no âmbito estadual aqui. E mais do que isso, é votar com consciência. Não é trocar voto por churrasco, não é trocar voto por gasolina, porque nós vamos entregar um cheque em branco de 4 anos para um presidente, um cheque em branco de 4 anos para um deputado federal, um cheque em branco de 4 anos para o deputado estadual e um cheque de 8 anos para o senador ou a senadora que será eleito aqui por Rondônia. Então, tem que ter muita responsabilidade, ao mesmo tempo, muita paciência e muito respeito. É paz. Violência não vai resolver nada. Que possamos sair das nossas casas e votar com a mesma integridade física. Isso é o mais importante. E a partir de domingo, falando em domingo, né, Alexandre, a partir de domingo, a gente já começa um debate bastante acirrado aqui na Rema TV. Né? Por quê? Porque nós vamos ter domingo à noite o resultado das eleições, e aí a gente vai saber qual instituto de pesquisa se aproximou mais da realidade, ou quem estava bem fora da casinha, como os mais jovens falam aí, né? Quem estava completamente fora da casinha, ou até mesmo
alguns comentários do Frota destacando isso, né, que é comprado, que é pago, que é não sei o quê. A gente vai saber, né, domingo à noite. Ao mesmo tempo... Nós tivemos, né, Cícero, me perdoe interrompê-lo, ex-ministro falando que tinha gente que tinha o hábito de comprar pesquisa. Isso foi ex-ministro que era muito amigo íntimo de ex-presidente. Isso foi dito, hein? Que tem muita coisa, né, o Alexandre, que a gente sabe que acontece, mas quem deveria intervir faz de conta que não viu e que não sabe. E ao mesmo tempo que a gente já vai começar um debate, né, sobre o segundo turno e sobre os votos, a diferença de votos, né, necessárias para a eleição do segundo turno. Quem vai atrás de quem pode conseguir o quê. Eu acho que daí nós vamos ter aí, até o dia do segundo turno, debates bem fortes aqui.